Vamos à antífona de hoje, 17 de dezembro. O texto latino diz assim: Ó sapientia, que exore altissimi prodisti, attingens affine usque ad finem, fortiter suaviter disponems omnia, veni ad docendum nos viam prudentiae. O que significa isso? Ó sabedoria, que saíste da boca do Altíssimo, atingindo de uma extremidade a outra, né, da terra, e tudo dispondo com força e suavidade, vem ensinar-nos o caminho da prudência. Ó sabedoria que saíste da boca do Altíssimo. Quer dizer, essa antífona nos faz mergulhar, né, numa das verdades sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, sobre o Logos, sobre o Verbo eterno de Deus, sobre a sabedoria eterna do Pai, né, sobre a qual já o Antigo Testamento dá mostras, né, dizendo ser uma pessoa, né, assim, com características pessoais. Né. Por exemplo, a primeira parte da antífona é literalmente uma citação do livro de Eclesiástico. É Eclesiástico 24, versículo 5. Eu saí, diz assim o livro do Eclesiástico, eu saí da boca do Altíssimo, primogênita antes de todas as criaturas. É a sabedoria fazendo seu próprio elogio. Eu saí, né, assim, personificada. Eu saí da boca do Altíssimo, primogênita antes de todas as criaturas. Como é que nós rezamos no Credo Niceno? Quando rezamos sobre o Filho? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Eu saí da boca do Altíssimo, primogênita antes de todas as criaturas. A segunda parte, né, dessa primeira frase da antífona é literalmente uma citação do livro da Sabedoria, Sabedoria 8, versículo 1. Diz assim: a sabedoria estende-se poderosa desde uma extremidade à outra e dispõe todas as coisas com suavidade. Como nós acabávamos de ouvir na antífona. Né? Quer dizer, a primeira parte, então, da antífona, prevista para hoje, é uma mescla, né? Uma compilação do Eclesiástico e do livro da Sabedoria, que são ambos, né, livros no Antigo Testamento pertencentes ao bloco de livros sapienciais, nós chamamos assim. Quando nós olhamos, né, para essa verdade que nós estamos meditando hoje, a personificação da sabedoria de Deus já relatada no Antigo Testamento, a sabedoria de Deus se mostrando como, assim como em aspectos pessoais, o texto mais importante, mais claro, é o texto de Provérbios, capítulo 8, que nós vamos escutar uns versículos aqui, né? Os versículos 22 e 23, e depois dos versículos 27 a 31. Diz assim, Provérbios 8: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde o princípio, antes que criasse coisa alguma, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando, por uma lei inviolável, encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava lá no alto a região etérea e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo e punha lei às águas, para que não passassem os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele como arquiteto. Cada dia me deleitava, recreando-me continuamente diante dele, recreando-me sobre o globo da terra e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Fecha parênteses aqui para essa citação do livro do livro dos Provérbios, capítulo 8. Quer dizer, isso que nós ouvimos já aqui no Antigo Testamento, né, falando sobre a eternidade e a personificação, não, do modo sapiente, bondoso, justo, ordenado, harmônico com que Deus pesou e quis e dispôs cada criatura no mundo.
Lembram-se como é que começa o Evangelho de São João? Como é que é o prólogo do Evangelho de São João? Diz assim: no princípio, começa lá na eternidade, né? Lá junto de Deus. No princípio era o Verbo, era a palavra, o Logos, a sabedoria. Né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não o apreenderam. No prólogo do Evangelho de São João, nós vemos também o reflexo desta mesma contemplação. Né? Quer dizer, a sabedoria do Pai, né, personificada e que agora tem um rosto. Né? O versículo 14: e o Verbo se fez carne, o Logos, não, a palavra eterna do Pai, a sabedoria do Pai se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Foi de sua plenitude que todos nós recebemos graça por graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Quer dizer, em Jesus, encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando toma para si, né, uma natureza humana em tudo semelhante à nossa, no seio virgem de Maria, menos no pecado, para ser instrumento da nossa salvação, para vir nos amar, para vir se oferecer por nós em sacrifício de expiação, né, entrando, portanto, na nossa história, o que faz o Verbo eterno de Deus, a sabedoria eterna de Deus, portanto, é ser visível, acessível, palpável, né, tangível, na carne de Jesus, na voz de Jesus, nos gestos de Jesus. É isso que São João diz. Nós vimos a sua glória. A glória que ele tem como Filho unigênito. Foi por ele que todo o universo foi feito. Ele é a sabedoria da qual fala o Antigo Testamento, né? Da qual fala o livro do Eclesiástico, o livro dos Provérbios, o livro da própria sabedoria. Quer dizer, essa personificação da sabedoria do Pai, né, que nós ouvimos no Antigo Testamento, e nós ainda poderíamos comentar passagens do livro de Jó, do livro do profeta Baruque, do próprio livro do Eclesiástico e do próprio livro da Sabedoria também. Quer dizer, nós poderíamos aqui abrir uma série de outras referências do Antigo Testamento para falar sobre a personificação da sabedoria no Antigo Testamento. O que São João começa o seu evangelho dando testemunho, dizendo, afirmando esta sabedoria eterna, este Verbo eterno, esta razão eterna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu uma natureza humana em tudo semelhante à nossa. Se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Esse é o mistério da encarnação, né? É o mistério do aniquilamento, né? Do esvaziamento, do ocultamento da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Numa carne em tudo semelhante à nossa, menos no pecado, né? Se escondeu a sua glória atrás da nossa condição, convidando-nos à fé nele por meio da sua palavra e dos seus sinais, né? Dos seus milagres que afirmavam, né? Confirmavam em tanta medida e em cada contexto diferente as profecias, não, a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós escutamos São Paulo, na 1 Coríntios, 1 Coríntios 1:24, São Paulo dizer: Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E nosso Senhor, dentro do Evangelho, no capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, é Lucas 7:35, né, diz que a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Ele mesmo dá testemunho de si assim, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje, ao cantar, né, com toda a igreja, essa antífona que diz
Ó sabedoria que saíste da boca do Altíssimo, atingindo de uma extremidade à outra, e tudo dispondo com força e suavidade, vem ensinar-nos o caminho da prudência. O que nós estamos fazendo como igreja hoje é afirmando esta verdade. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a sabedoria eterna do Pai. Aquele por quem todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação, como diz o Credo, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aquele que é a razão de existir de todo o universo, aquele que é a sabedoria com a qual todo o universo foi feito, é esse mesmo que é incapaz de ainda menino, ainda criança, ainda bebê, balbuciar qualquer palavra humana, sendo ele mesmo a palavra eterna do Pai. Esse é o mistério que nós estamos, de que nós estamos nos acercando, né, no Natal, e que nós estamos contemplando já de forma antecipada nessa antífona de hoje. Ele é a pura emanação, né, da glória do Deus onipotente. Jesus é a sabedoria de Deus. E essa é a surpresa, né? Essa sabedoria infinita, inesgotável, eterna, foi ela que tomou carne no seio da Virgem Maria, né? E é por ela que a igreja e cada um de nós suplica no caminho da nossa vida, né? Pedindo que nos ilumine, porque logos, né, ao mesmo tempo que significa palavra, significa sentido. Nós queremos pedir hoje, né, a Jesus sabedoria eterna do Pai, mas sentido de todo o universo. Tudo é dele, por ele e para ele, diz São Paulo. Nós queremos pedir hoje que Deus nos conceda essa graça, né, de ir vendo, né, descobrindo em Jesus o sentido da nossa vida, né? No seguimento de Jesus, na escola de Jesus, na reforma da nossa vida, até adquirirmos a estatura do homem perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós sejamos orientados, guiados, fortalecidos, não? Conduzidos pela sabedoria de Deus, que é Jesus, pelo sentido dessa vida, que é Jesus, que é o sentido também de toda a história, né? É Jesus também para quem toda a história se encaminha. Essa é a sua segunda vinda. Esse é o seu juízo no seu retorno, na sua parousia, né? Nós pedimos hoje olhos bem abertos, né? Olhos espirituais bem abertos e coração disponível, né? Para, reconhecendo a revelação de Deus, nos conduzirmos na nossa vida de forma prudente, quer dizer, de forma acertada, escolhendo aquilo que nos convém e que nos aproxima da comunhão e que realiza a nossa comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo e nos afastando daquilo que nos afasta dele.